Apóstolo João, capítulo 24, ou melhor dizer, capítulo 21, glória a Deus. Capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós queremos trazer aqui apenas um versículo da palavra do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14, diz assim: E era já a terceira vez que Jesus se manifestou ao seu discípulo, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Queremos trazer aqui esta palavra. Quando a palavra do Senhor está aqui, a respeito da ressurreição de Jesus. Quando ele foi a terceira vez que ele já tinha se manifestado depois que ele tinha sido ressuscitado. Que eu possa analisar aqui alguns pontos, a importância do plano original na vida do cristão. A gente pode ver aqui alguns pontos na palavra do Senhor a respeito do que o chamado de Jesus na vida daqueles que ele o chamou para o ministério. Mas de repente na caminhada teve alguns irmãos que de repente, de acordo às situações que ocorreu, isso eu posso citar que na vida cristã tem os seus altos e baixos, que tem hora que a pessoa fica à deriva a algumas situações. Mas eu quero dizer nesta noite que o plano original que o Senhor planejou para cada um de nós, às vezes tem momento que parece que quer ser ofuscado, mas na hora que nós acreditamos que o Senhor está na direção do controle da nossa vida, a gente passa a acreditar com mais veemência. Eu quero dizer também a palavra do Senhor, quando o Senhor chamou aqueles irmãos, aqueles discípulos, apóstolos, acompanhou eles, Jesus ensinou bastante, mas determinados momentos da vida, ocorreu algumas situações. Por exemplo, quando Jesus ensinava a respeito que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, o terceiro dia ele seria morto, mas o terceiro dia ele seria ressuscitado. Mas na hora, meus amados, aqueles ensinos eles gravaram, tudo bem, mas na hora, como se diz, do aperto, do apuro, foi na hora que alguns parece que esqueceu daqueles ensinos que Jesus falou. Mas eu quero dizer também nesta noite que nós, como seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. E na fragilidade humana, tem os momentos que a pessoa parece que passa um branco na sua mente e ele começa a esquecer do plano que Deus planejou para a vida dele. Você pode analisar aqui, alguns discípulos quando contemplou, viu aquele acontecimento, a situação, o sofrimento que Jesus estava passando, alguns começaram a distanciar, alguns começaram a afastar um pouco, entristecer, por exemplo, aqueles 2 discípulos que foram para o caminho de Emaús. Aqueles discípulos saíram ali frustrados, tristes, desanimados, parece que ali aquela esperança, a sua fé, aquela convicção que ele tinha antes, parece que tinha acabado. Mas para aí um pouquinho. Muitas pessoas acham que às vezes quando a pessoa retrocede um pouco, achando que ele desistiu do projeto de Deus, que Deus projetou para ele. Mas eu quero dizer que às vezes a gente pode até querer desistir, mas o nosso Deus, quando ele projeta algo na vida de alguém, ele quer dizer, ele aposta na vida de alguém e acredita no potencial de cada um. E de repente, na hora da fragilidade, o ser humano pode recuar. Mas isso não quer dizer que é um ponto X que ele perdeu a batalha. Não quer dizer que ele perdeu o seu alvo. Às vezes é um momento de recuar, mas ali Deus, ele é poderoso para ele trazer força na vida daqueles que acreditam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele discípulo, pela situação que eles iam passando, eu quero dizer aos irmãos também, que na hora da adversidade,
que parece que passa um branco na mente do ser humano. E há também uma possibilidade grande da pessoa passar por uma cegueira espiritual e naquela hora parece que ele não vê a provisão ou a providência de Deus sobre a sua vida. Naquele momento, quando eles iam saindo, voltando para as suas atividades de outrora, parece que eles esqueceram do plano original. Foi na hora que Jesus foi à procura deles. Jesus saiu à procura. E ali aquele personagem se aproximou deles. Eles eram tão assim frustrados que eles não observaram que era Jesus que estava ali com ele. E naquele momento, eles conversando do acontecimento, aquele personagem fez algumas perguntas para eles, e eles disseram: porventura tem um forasteiro que não conhece, não tem um conhecimento de algo que aconteceu por esses dias? E Jesus ali entrando no diálogo, fazendo aquelas indagações. Foi naquela ocasião que chegou aquele momento que eles chegaram perto das suas casas, estava de tardezinha, o sol já estava se pondo, quando aqueles homens, lições que nos dá também para os nossos dias atuais, aqueles homens tinham ali um sentimento de hospitalidade. Aqueles homens, ele disse: não, esse companheiro que está conosco no caminho, mais tarde vai escurecer, vamos convidar ele para passar a noite aqui. Mas eles não sabiam que era Jesus, mas eles tinham aprendido uma aula com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí recebeu o convite, e foi naquela ocasião que eles convidaram e entraram naquela casa. Foi a hora da refeição. Jesus pegou aquela alimentação e deu graça, agradeceu ao Pai. E naquela oração houve algo extraordinário, houve algo que nós precisamos entender, os mistérios do céu. Naquela ocasião, os olhos daqueles homens se abriram, os olhos espirituais, que ele estava com uma cegueira, não tinham conhecimento do momento que era Jesus que estava ali. Mas naquela hora da oração, os olhos se abriram, e eles, quando olharam e viram ali, olharam um para o outro, e não enxergaram mais o Senhor, mas eles puderam sentir que Jesus estava ali presente. Ele disse: é bem verdade que quando nós vinha no caminho conversando com ele, o nosso coração ardia. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Quando nós começamos a perceber que a palavra do Senhor está na nossa vida, o nosso coração arde. Este ardor é querer fazer algo a mais para Deus aqui na terra. E quando eles receberam essa visita, eles puderam entender que Jesus não estava mais morto. Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha ressuscitado. E naquela ocasião ele disse: nós não iremos ficar mais aqui. Nós vamos retornar para Jerusalém, falar para os nossos irmãos que Jesus já ressuscitou. De verdade, Jesus não está mais no túmulo, não está mais na sepultura. Ele está vivo, porque ele veio à nossa procura, e agora nós sentimos que ele está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para Jerusalém, porque os irmãos estão lá com medo, estão escondidos, e nós precisamos anunciar essas boas novas. Nós precisamos divulgar que Jesus, ele está vivo, não está mais na sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, igreja, quando nós recebemos a presença de Jesus, e bem verdade que na hora das adversidades, das dificuldades, às vezes a gente quer ficar um pouco inibido, mas quando nós sentimos a presença do Senhor, a vontade é de divulgar, de falar das grandezas, do amor de Deus, pregar o evangelho com ousadia, como disse o apóstolo Paulo: não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para todos aqueles que creem. E naquela ocasião, aqueles discípulos voltaram para Jerusalém, falando que Jesus tinha ido ao encontro deles. O discípulo estava assim um pouco com medo, temoroso, estava ali um pouco com medo da situação, mas quando eles disseram: olha, Jesus foi ao nosso encontro, Jesus, ele nos encontrou, Jesus foi conosco ao caminho de Emaús, e por isso nós estamos voltando, dizendo para vocês que Jesus não está mais morto, e já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, quando ele estava dando a notícia, Jesus entrou no cenáculo, entrou no local,
E quando ele chegou, disse: paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. A paz chegou naquela ocasião, a paz chegou naquele ambiente. Aqueles que estavam com medo começaram agora a se alegrar, porque onde Jesus estará, a presença dele é real. Onde ele estará, o medo sai. Quando Jesus está na vida do ser humano, ele tem agora uma nova visão, uma nova alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O plano original chegou na vida daquele discípulo, porque quando o Senhor tirou ele daquele trabalho, da pescaria, de vários tipos de profissões, ele chamou para a obra, e de repente, diante da circunstância, eles queriam voltar novamente. Jesus: eu chamei vocês, foi para a obra. Quando ele disse: vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas pescadores de alma, ganhar alma para o meu reino, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, meus amados, aqueles homens tinham trazido a notícia boa. Jesus também não ficou conformado apenas trazer aqueles de volta, mas trazer mais outros. A gente pode analisar aqui a respeito de Pedro. Pedro também estava praticamente distanciado do Senhor. E quando esse episódio aconteceu, ele disse: eu vou pescar. Quando aconteceu isso, Pedro achou que parece que o projeto tinha acabado. Ele disse: eu vou pescar. Os demais disseram: vou também. Mas o que é que aconteceu naquela ocasião, naquela pescaria? Eles pescaram a noite toda. Eles pescaram a noite inteira, lançaram a rede para todos os lados e não pegaram nada. Isso quer dizer, mostra para nós, se nós não andarmos na direção de Deus, se o Senhor não direcionar a nossa vida, o nosso passo, foi o que ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos receber o direcionamento, a orientação do Senhor, porque quando nós estamos na direção de Deus, recebendo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, meus amados, as coisas andam, Deus prospera, o caminho é aberto, visões é descoberto sobre as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens trabalharam a noite toda e não pegaram nada, não fizeram nada. Jesus, ele diz com clareza: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender, sem Jesus não tem como a gente prosseguir a jornada. Sem Jesus não tem como prosperar. Sem Jesus não tem como o trabalho andar. Mas se Jesus estiver no controle, Jesus estiver na frente, tudo que pôr as mãos, o Senhor vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando aquele moço trabalharam, de repente, Jesus chegou lá na beira da praia. Mas os discípulos não sabiam o que era o Senhor. Eles não conheceram, porque a visão estava fechada. Existe a questão da visão espiritual. Porque muitas pessoas, meus amados, que às vezes enxergam o problema. Enxergam o problema de ponta a ponta, mas às vezes não enxerga a solução. Mas quando a nossa visão é aberta, a nossa visão espiritual, a gente vê o problema, mas na frente a gente já enxerga a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu posso analisar também, lembrando daquele moço que andava com Eliseu. Aquele moço ali estava ali vendo o problema, um monte de inimigo ali querendo destruir a vida deles, mas Eliseu também estava vendo, mas ele estava vendo também a solução, que quando saíram fora e viram no arraial, disse: meu Senhor, nós estamos mortos, porque os adversários nos cercaram e não tem mais como nós escapar. Mas Eliseu tinha uma visão espiritual e essa visão estava aberta. Louvado seja o nome do Senhor. A visão espiritual, a gente vê o problema, mas já vê a solução lá na frente. Mas qual foi o segredo para essa visão ser aberta? Foi a oração. Do mesmo jeito, na hora que Jesus fez a oração ali, abençoando os alimentos, ali a visão do discípulo foi aberta. E Eliseu, da mesma forma, quando ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Imediatamente os olhos daquele homem foram abertos. Ele disse: meu Senhor, que estão conosco é maior dos que estão lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando Jesus chegou e disse: filhos, tem alguma coisa para comer? Foi a hora que aqueles moços disseram: Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Como diz os paraenses, não pegamos nem um beré. Beré é um peixe miúdo da beira do lago, né? Não pegamos nada. Então, meus amados, não pegaram nada. Foi a hora que o Senhor mandou lançar a rede ao lado direito. Mas, Senhor, só que, porém, eles não estavam sabendo com quem eles estavam falando. Eles achavam que era mais um pescador, mais um que estava chegando na beira da praia. Mas naquela hora ele disse: mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E eu quero dizer nesta noite sobre a palavra de Jesus. Esta palavra é poderosa para fazer algo na vida daqueles que creem. Esta palavra é poderosa para transformar vida. Esta palavra é poderosa para dar existência àquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, quem pescou a noite toda, e aqueles homens era perito na pesca. Aqueles homens sabiam onde é que estava ali o peixe, o local que eles poderiam lançar a rede. Mas naquela hora, meus amados, eles obedeceram, mesmo sem reconhecer que era Jesus. E quando eles lançaram a rede, ali de repente, Jesus mandou um cardume de peixe muito forte, e aquele cardume de peixe foi envolvido naquela rede, e foi tanto peixe, o peso era tão grande que foi preciso um gritar para o outro, pedindo ajuda para conduzir até na beira da praia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que a bênção do Senhor, meus amados, a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores, porque quando o Senhor ordena a bênção na vida do ser humano, a bênção chega mesmo. Agora, quando chega, nós temos que ser gratos. Você pode observar que aquele moço que quando lançou a rede, ele chamou os companheiros para ajudar ele também, só que aquela ajuda foi compartilhada. Não ficou o peixe só para ele. Sabia que ia compartilhar também com os companheiros que estavam ali ajudando na pescaria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chegaram na beira da praia, chegaram lá, aquele personagem estava ali esperando. De repente Pedro observou que era o Senhor. Como ele estava com roupa de pescador. E ali ele pulou na água, mandou o Senhor afastar. Ele ficou um pouco com vergonha, mas ali depois ele foi se aproximando. E quando Jesus, meus amados, enquanto os pescadores estavam ali trabalhando a noite toda, não pegaram nada, Jesus levou a provisão naquela ocasião. Quando eles chegaram na beira da praia, quando eles chegaram, tiraram os peixes, Jesus sabia muito bem que eles estavam com fome. Quem trabalha a noite toda, a noite inteira, quando amanhece o dia, ele está com fome. E Jesus disse: daqui que eles vão arrumar esse peixe, assar esse peixe, e já tem aqui alimento para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles chegaram ali, já tinha fogo aceso, já tinha braseiro, já tinha peixe assado e tinha pão naquela ocasião. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus preparou aquela refeição para aqueles homens. A gente, olhando pela lógica humana, a gente poderia dizer: Jesus vai trazer aqui uma repreensão para aqueles homens, porque Jesus não mandou eles ir, Jesus não mandou ele fazer isso. E de repente, a gente olhando assim pelo olhar humano, a gente pode dizer, ele estava na desobediência. Mas eu quero dizer, meus amados, Jesus conhece a fragilidade humana. Mesmo que eles não estavam fazendo algo que Jesus tinha ordenado ele fazer, mas Jesus queria trazer eles para o propósito original, para o plano original que Jesus planejou na vida deles. E ali ele disse: olha, pode comer, aqui tem brasa, quer dizer, aqui tem fogo,
fogo aceso, aqui tem peixe assado e aqui tem pão da hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que aquelas brasas, aquele peixe e aquele pão simboliza algo de grande importância na nossa vida, porque eles precisavam se aquecer também, porque estavam mexendo com água, a noite fria, e eles precisavam de algo de aquecimento, e precisava, quando ele chegar, pelo menos de um fogo aceso. E eu quero dizer também nesta noite, que nos dias que nós estamos vivendo, aquele fogo simboliza o Espírito Santo na vida do crente, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos dessa chama acesa no nosso coração, nessa chama abrasante cada dia mais nas nossas vidas, para nós suportar as friezas espirituais que estão acontecendo nos dias atuais. Por isso nós precisamos, igreja, mais do que nunca, desse fogo no nosso coração. Quando eles chegaram, já tinha algo para eles se aquecer. Também eles tinha ali algo que eles precisavam de se alimentar. Tinha peixe assado ali para eles comer. Precisava se alimentar. Tinha pão também, era refeição. Isso também simboliza alimento espiritual na nossa vida. Porque o crente que não se alimenta espiritualmente, ele está fadado à falência espiritual. Precisamos mais do que nunca se alimentar. Nós precisamos se alimentar do Senhor. Precisamos se alimentar da palavra do Senhor, para nós poder resistir, porque quando Jesus disse, ele disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós estamos se alimentando da palavra do Senhor, nós estamos se alimentando de Deus, se alimentando para nós poder suportar os momentos tão difíceis que às vezes nós estamos atravessando. E eu quero dizer nessa noite, Jesus, ele trouxe esse alimento, porque ele sabia que eu disse que ia chegar com frio, ia chegar com fome, ia chegar fragilizado, e eles precisavam experimentar daquilo que o Senhor tinha preparado. E eu quero dizer também nessa noite, assim como o Senhor teve aquele cuidado especial com os discípulos, que estava tão afastado, parece fugindo do plano original, agora ele trouxe para perto, eles reconheceram onde falharam, e agora, Senhor, nós estamos prontos para fazer algo para Ti enquanto nós viver. Ali foi lição que serve para os nossos dias atuais. Alguns poderiam dizer, não, Jesus vai dar uma bronca tão grande nele. Não, Jesus trouxe agora um alimento que ele estava precisando se alimentar. E eu quero dizer, nesta noite, Jesus está te dando também um alimento. Talvez algumas situações da vida que você está enfrentando, talvez até pensando de desistir, mas Jesus está te dando alimento para você caminhar mais à frente. Jesus está aquecendo, às vezes, esse frio que às vezes prebenta no teu coração, às vezes quer te dominar, mas nessa noite Jesus está te dando um pão, está te dando um aquecimento, a brasa viva para o seu coração, e também o peixe para se alimentar. Se alimente da palavra do Senhor e viverá na presença do Senhor. Deus continue abençoando a igreja, a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.